Quais são as coisas que você vai avaliar num processo de uma criança com autismo? Comportamento verbal. Eu vou trabalhar um formulário de avaliação de comportamento verbal com vocês, que está nesse livro aqui. Depois a gente vai falar especificamente dos protocolos de avaliação, mas aqui tem um formulário básico que você pode já dar para os pais antes do primeiro encontro. Ou, se você ainda não consegue fazer um protocolo de avaliação, como o VibMap, a ABLS, você ainda não se organizou para isso, faça pelo menos isso aqui. A gente vai começar a aula... Não está aí. A gente vai começar a aula no primeiro... Quando a gente voltar do almoço, analisando esse formulário e já interpretando para possíveis objetivos de ensino que a gente colocaria. Então, o formulário de avaliação de comportamento verbal, você precisa avaliar padrões de comer e beber, questões de seletividade alimentar. Nós temos aí vários procedimentos da análise do comportamento sendo usados para trabalhar com as questões de seletividade alimentar, porque nós também temos crianças muito comprometidas com relação à alimentação, com déficit de vitaminas e uma série de coisas. Então, a gente precisa também trabalhar isso. Problemas para dormir. Muitas famílias com problemas de sono. É uma fonte de exaustão para as famílias. Então, muitas vezes, você tem que trabalhar com essas questões muito básicas, muito biológicas, para você conseguir ter uma eficácia na sua intervenção. Problemas para usar o banheiro. Muitos problemas de desfraude de meninos de 7, 8, 9, 10, 12 anos. Exatamente. E que isso gera problemas na questão social, na questão da escola. Uma coisa vai desencadeando outra. Então, você tem que também ver isso. As questões de banheiro, de sair da fralda, avaliações de pedir, são os mandos que vai estar dentro da avaliação de comportamento verbal, as nomeações. Se essa criança tem muito vocabulário, eu consigo já começar a ensinar intraverbal para ela. Se ela tem pouco vocabulário, como que eu vou ensinar intraverbal? Quando a gente for avaliar lá no formulário de comportamento verbal, a gente vai ver sobre isso. Ecóico. Se eu tenho uma criança que repete, ela tem uma ecolalia, isso é bom. Ela é vocal. Então, às vezes, a gente fica numa reclamação da ecolalia, poxa, ela é vocal. Muitas crianças que a gente nem sonzinhos. Então, a gente também precisa dar função para essa ecolalia. Então, muitas vezes, antes de pensar em extinguir esse comportamento da ecolalia, a gente precisa também tomar cuidado, porque é uma criança que você quer que ela tenha interações sociais. Você quer desenvolver a linguagem dela. E aí você vai extinguir a ecolalia? Não estou falando que você vai estimular. Mas você não pode dar função, tornar aquilo funcional, tentar desenvolver um diálogo com ela. Para isso, você vai ter que assistir o vídeo que ela viu, para que você consiga fazer perguntas que você vai saber a resposta e dar um nível de ajuda para ela poder responder. Então, também algo que não é algo fechado, uma regra, mas é algo para a gente ter esse senso crítico. Porque senão você vai estar desestimulando ela a se comunicar, e não é o que você quer. A questão da ecolalia atrasada, que também muitas vezes é um problema. A avaliação de intraverbal. Tudo isso vai estar dentro do formulário de comportamento verbal. Resposta receptiva, né, que é o ouvinte, vai estar dentro do formulário de comportamento verbal. A imitação. As crianças aprendem por imitação. Eu começo ensinando a imitação de uma maneira mais robotizada, mais estruturada, para que depois novas habilidades possam emergir e ela comece um dia, um belo dia, você vai lá e vê que ela está imitando os coleguinhas na escola, os coleguinhas no parque, etc. Isso é possível. Não estou dizendo com 100% de certeza que irá acontecer para todas as crianças, mas as evidências são positivas. Montar quebra-cabeças, questões de percepção visual, pareamento, tudo isso é muito usado nos testes de QI, lá no VISC, por exemplo. Então, são habilidades importantes e que a gente precisa avaliar isso sob a ótica da análise do comportamento. Comportamento-problema. Preciso limpar. Muitas vezes são barreiras que estão impedindo o aprendizado dessa criança.
Checklist de cuidados pessoais. Você precisa preparar essa criança para uma vida independente e autônoma. Então, pense que você tem que avaliar isso. E aí, se você tem uma equipe multidisciplinar, vocês podem. Você tem a fono, você tem a TO, você tem o físio. Vocês podem dividir quem vai avaliar o quê. E organizar, ou um centro de atendimento. E aí, vocês podem organizar os procedimentos de que a equipe de fono, a equipe de TO, o que cada um vai avaliar fazendo ligação e conexão com a sua área de atuação. E todos falando a língua da análise do comportamento e traçando metas, objetivos e avaliando sob essa perspectiva. Mas, claro que a sua perspectiva ela vai ser muito mais rica se você é um especialista da área. Se você é o fono, você vai ter uma percepção mais rica de comportamento verbal. Se você é uma TO, você vai ter uma percepção mais rica de habilidades funcionais e por aí vai. Então, habilidade de se vestir, banho e higiene. Então, muitas vezes, você vai traçar procedimentos de ensino, mas a criança não tem pré-requisito motor para isso. Então, por isso, eu preciso do TO, do físio. Porque seu procedimento vai estar bonitinho, mas ela não tem pré-requisito motor. Aí não vai dar certo. A questão de comer sozinha, treino do banheiro, que a gente já falou. Então, a avaliação, ela é o quê? O ponto de partida para todas as crianças pequenas e crianças mais velhas com déficits aí na linguagem e ou cognitivos. Então, você vai fazer uma avaliação inicial, por exemplo, e mais checklist de cuidados pessoais, e você pode utilizar diversas avaliações, como o VibMap e outras coisas.